Ao longo de séculos de história das tribos indianas, as histórias antigas revelam mitos poderosos em que homens eram amaldiçoados ou transformados ritualmente em tigres ou lobos ferozes. Essas figuras lendárias representam uma fúria sobrenatural, vingança e justiça, servindo como alertas profundos que refletem os medos mais profundos da sociedade e o respeito pela força da natureza. Essas narrativas hipnotizantes estão entrelaçadas na nossa espiritualidade tribal, nos lembrando do delicado equilíbrio entre a humanidade e o selvagem. Interessado? Mergulhe nos detalhes fascinantes dessas histórias extraordinárias e descubra os mistérios por trás dessas lendas primais. Eu me lembro daquela noite em que os mais velhos nos alertaram sobre os homens amaldiçoados, aqueles que desafiaram as leis sagradas e pagaram um preço alto por isso. A transformação deles em criaturas ferozes era tanto uma maldição quanto uma punição dos espíritos, que se libertava quando a raiva dominava a alma, transformando o homem em monstro sob o olhar da lua cheia. Um ancião, com a voz tremendo, contou a história de um jovem que, consumido pela vingança, invocou rituais sombrios em busca de justiça. Na manhã seguinte, ele acordou com pelos e garras, a mente tomada por uma fúria assassina. Nesse momento, meu sangue gelou ao entender de repente a tênue linha que separa o ser humano da besta. Na nossa aldeia, as maldições rituais eram temidas, mas também respeitadas. Os xamãs realizavam rituais sagrados para evitar a transformação, buscando a concessão dos espíritos. Eu observava meu pai, segurando um amuleto, sussurrando orações, enquanto as sombras da noite se alongavam e os uivos selvagens ecoavam pela selva. A primeira vez que eu vi essa mudança acontecer comigo, eu era só um menino. Um homem bravo, amaldiçoado depois de uma briga terrível, rondava as margens da nossa aldeia. Seus olhos brilhando na escuridão, garras rasgando o ar, a sua alma humana escondida sob uma fúria selvagem, uma criatura nascida do medo da vila e de uma eternidade mítica. Havia uma lenda sobre uma mulher cuja maldição tinha raízes na traição. Quando a lua cheia aparecia, ela se transformava, e seu uivo cortava a noite como um grito de dor. O marido e os filhos se encolhiam, rezando para que a maldição terminasse. Para mim, parecia o eco trágico de uma raiva não resolvida, libertada pela fúria dos espíritos. Nossos antigos diziam que os mudos de forma podiam voltar a ser humanos se a maldição fosse quebrada, por meio de arrependimento, respeito à natureza ou as palavras sagradas de um curandeiro. Mas muitos que foram amaldiçoados nunca conseguiram se libertar do animal que tinham por dentro e ficaram perdidos para sempre nas sombras primitivas do abraço da floresta. Eu me lembro de uma curandeira, uma mulher mais velha, dizendo que conhecia o segredo para quebrar maldições. Ela contava histórias de danças ritualísticas e oferendas aos deuses da floresta. Mas eu questionava se alguém realmente poderia desafiar os espíritos depois que uma maldição se agarrava, prendendo almas na fome bestial. Durante um festival, um homem da cidade, amaldiçoado por um espírito vingativo, vagava com os olhos descaídos e brilhantes. Os moradores evitavam chegar perto, o medo era evidente no ar. Eu pude perceber a dor por trás daquele olhar selvagem, preso em um pesadelo que vinha de séculos de mistério e medo. Muitos acreditam que as maldições funcionam como avisos, seja da raiva que se transforma em violência ou da desobediência às leis sagradas. Os espíritos, invisíveis mas sentidos, castigam aqueles que desrespeitam o equilíbrio entre humanos e a natureza, transformando-os em símbolos de justiça divina ou em histórias trágicas de advertência. Uma vez ouvi a história de um caçador que matou uma tigresa sagrada e, por isso, foi amaldiçoado. Seus membros se transformaram em garras, e ele virou uma fera desenfreada, assombrado pela própria culpa. Sua dor era um lembrete: a ira da natureza não pode ser ignorada, senão ela acaba consumindo a própria alma do homem. Na minha vila, a gente sempre acreditou que a lua cheia despertava o primal que existe em todos nós. Mas tem gente, especialmente aqueles que carregam muita raiva ou sede de vingança, que se tornam vítimas passivas das próprias trevas. Estão presos nessa linha tênue, até que encontrem a redenção espiritual ou acabem se destruindo por completo. Eu temia aqueles homens amaldiçoados, não só pelo que eles se tornaram, mas pelo que simbolizavam: uma fúria desenfreada, a perda da razão humana e o poder perigoso dos espíritos.
Ver aqueles homens era como testemunhar a tênue cortina que separa a civilização do caos, sempre à beira de se romper. Muitas histórias tinham um final semelhante: o homem amaldiçoado sumia na floresta, e nunca mais era visto. Algumas pessoas acreditavam que ele simplesmente desaparecia, engolido pela natureza selvagem ou redimido por um sacrifício. Mas outros permaneciam à espreita, presos às suas próprias criaturas interiores, eternamente presos pelo feitiço que os assolava. Vivendo entre esses mitos, eu sentia o peso do divino, como nossa raiva, vergonha e sede de vingança podiam invocar a ira dos espíritos, transformando homens em monstros. Era um espelho dos nossos próprios temores, um lembrete de que o respeito pelo sagrado mantinha a fera afastada dentro de cada um de nós. Ao longo do tempo, percebi que essas histórias eram mais do que apenas mitos, eram avisos gravados na nossa memória. Falavam de equilíbrio, entre a natureza e o homem, a fúria e a razão, o espírito e a carne. A maldição era um espelho do que corremos o risco de perder se cruzarmos as linhas sagradas. Até hoje, carrego na memória aquelas noites, assombrado pelos uivos e sombras. As histórias me lembram que, por baixo de cada rosto humano, existe o potencial para a ferocidade, a menos que caminhemos com cuidado, honrando os espíritos e respeitando nossa própria escuridão interior. As histórias de homens tigre e mutantes estão enraizadas em quem somos, um lembrete de que, se a raiva e o desejo de vingança não forem controlados, até as pessoas mais nobres podem se transformar em monstros. É uma lição que ficou marcada bem fundo na essência espiritual do passado tribal da Índia. Hoje, na minha velhice, vejo essas histórias não apenas como mitos, mas como verdades que repousam nas sombras da nossa história. O medo de nos perder para a ferocidade da natureza ainda existe, nos incentivando a respeitar a dança delicada entre o espírito mortal e o poder divino. Essa é a verdadeira essência da maldição.